Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando sobre o tema Como superar a ansiedade e o medo. Hoje nós vamos entrar no nosso terceiro tópico. Já vimos que temos que identificar a causa, já vimos que nós temos que buscar a ajuda de um amigo, de um companheiro, e hoje nós vamos ver buscar a alegria que vem de Deus. Buscar a esperança que vem de Deus, buscar o amor que vem de Deus, buscar os frutos do Espírito Santo que vem de Deus, que são domínio próprio, longanimidade, benignidade, e essa moderação tem que fazer parte da nossa vida. Fazendo parte da nossa vida, nós vamos conseguir superar a ansiedade e o medo. Então, como que nós buscamos a alegria que vem de Deus? Nós olhamos que Paulo, ele descobriu que havia uma crise instalada ali na igreja dos Filipenses, que duas irmãs estavam com problemas de relacionamento. Então, a crise instalada, ela traz tristeza e ela traz divisão. E essa tristeza e essa divisão, ela destrói a paz e a boa convivência, provocando medo e ansiedade, provocando questionamentos, dúvidas, incertezas, e tudo isso gera medo e ansiedade. Então, quando nós conseguimos ver como a crise foi instalada, nós temos que tratar esta crise para que ela não venha produzir nem tristeza e nem divisão, destruindo a paz e a boa convivência ao nosso redor. Então, Paulo, ele conseguiu ver isso e ele exorta a igreja. Ele chama a atenção para a igreja. Ele pede a ajuda de um fiel companheiro e ele fala assim: auxilie elas para que elas pensem concordemente no Senhor. Mas ele orienta ou exorta a igreja a buscar esta alegria que vem de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 4 e verso 5. O que Paulo está dizendo aqui? Ele fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor luta contra a tristeza. A alegria do Senhor luta contra a divisão. A alegria do Senhor luta contra a ansiedade e o medo. E a moderação faz com que possamos viver uma vida de confiança, de esperança no agir de Deus. Por quê? Perto está o Senhor, de todos aqueles que o buscam, de todos aqueles que o esperam, de todos aqueles que colocam a sua fé e a sua total dependência na alegria que vem do Senhor. Então Paulo exorta que quando estamos com alguma crise de relacionamento que provoca tristeza e divisão, que as duas coisas provocam a ansiedade e o medo, nós possamos nos lembrar que a nossa alegria, a nossa fé, a nossa confiança vem porque Deus está perto. Perto está o Senhor. Por isso nós temos que nos alegrar sempre. Por isso nós temos que ter moderação. Porque desta forma nós vamos conseguir barrar a ansiedade e o medo. E barrando a ansiedade e o medo, nós vamos tratar a crise para que ela não venha produzir nem tristeza e nem divisão. E de conformidade, nós não vamos deixar destruir a nossa paz, a nossa boa convivência de uns para com os outros. Mas a palavra do Senhor não para por aí. Jesus, ele ora para preservar a unidade. Então, se a crise que se instalou, ela produz a tristeza e produz divisão, cada um quer ir para o seu canto, cada um quer viver da sua maneira, e isso trazendo dúvidas, incertezas e outros problemas, gerando a ansiedade e o medo. Jesus, na oração sacerdotal, ele ora para preservar a unidade. Ele clama ao Pai para que Deus venha preservar esta união, esta unidade, esta comunhão. Jesus, ele diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste,
para que eles sejam um, assim como nós. Então, Jesus ele faz a comparação da unidade da Trindade. Nós somos um, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu rogo por eles para que eles sejam um, assim como nós somos um. E assim, preservando a unidade, eles vão lutar contra a ansiedade e o medo. Deus nos fortalecendo, Deus nos capacitando por meio do seu Espírito Santo, Cristo nos justificando dos nossos pecados, perdoando os nossos pecados, nós preservamos esta comunhão, esta unidade e vivendo debaixo da vontade e da alegria que vem de Deus. Mas a palavra de Deus continua. A alegria produz ações de graça. Por quê? Paulo ele diz no capítulo 4, verso 6 de Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Quando nós vivemos debaixo da alegria que vem de Deus, debaixo desta unidade que vem de Deus, debaixo do agir do Espírito Santo, nós temos razões de sobra para agradecer a Deus. Nós temos razões de sobra para termos um coração grato ao Senhor. Aí nós vamos dizer como Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, em tudo eu dou graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para comigo. Paulo ele diz justamente isso, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vivendo desta forma, a alegria produz ações de graça. Não é só ter gratidão no coração. As minhas ações, aquilo que eu faço, as boas obras vão produzir gratidão a Deus. Vão revelar gratidão a Deus. As boas obras e tudo que eu faço não salvam. Cristo é quem salva. Mas, uma vez salvos pela fé em Cristo Jesus, os meus atos expressam gratidão a Deus. Então, queridos irmãos, como superar a ansiedade e o medo? Nós temos que buscar a alegria que vem de Deus. Jesus ora para preservar a nossa unidade com Ele, Ele em nós e nós nele, e Jesus mostra, a palavra de Deus mostra que a alegria, ela produz gratidão. Então, diante disso, o que nós aprendemos hoje? Que nós, em todos os momentos que passamos por ansiedade e por medo, nós temos que lembrar da alegria que vem de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Está lá em Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós não podemos deixar a crise ser instalada. Mas se a crise se instalou e ela produziu tristeza e divisão, destruindo a paz e a boa convivência, gerando o medo e a ansiedade, nós temos que lembrar que Paulo nos exorta a nos alegrarmos do Senhor, a buscar a alegria que vem do Senhor, e assim ter uma vida moderada, confiante, esperançosa no agir de Deus. E agindo Deus, Ele vai produzir ações de graça. Ele vai produzir atos de gratidão. E desta forma nós podemos concluir. Se olharmos só para os problemas, ficaremos mais ansiosos ainda, com mais medo ainda. Mas se olharmos para Cristo, teremos motivos de sobra para nos alegrar sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E assim nos alegramos cada dia mais e mais na presença do Senhor. Vamos orar, queridos, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor, nós te louvamos e te adoramos, porque no nome de Cristo Jesus somos mais que vencedores. Nós te louvamos e te adoramos porque Ele tira do nosso coração todo o medo e toda a ansiedade e coloca em nosso coração a paz, a alegria, a moderação, o domínio próprio, que são frutos do Espírito Santo que o Senhor derramou sobre nós. Continue tratando com as nossas vidas.
com as nossas fragilidades. Fortalece a nossa fé dia após dia. Abençoa, Senhor Deus, cada ouvinte e que eles possam confiar cada dia mais e mais no Senhor e viver para a glória do Senhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.